Olá, educadores e educadoras. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Educador em Cena. Um espaço de boas conversas sobre temas do universo da educação e da literatura. Esse programa é apresentado por mim, Ivani Magalhães, e produzido pelas editoras do grupo Elo Editorial, Perabook e Elo Editora. A cada episódio, um convidado, uma convidada especial que traz inspiração para a sua atuação em sala de aula. Vamos conhecer a convidada de hoje? Nossa convidada é Silvia Camossa, escritora e contadora de histórias que transforma palavras em experiências de afeto e imaginação. Com sua voz e presença, ela nos convida a mergulhar no encantamento da literatura. Olá, Silvia, que alegria ter a sua presença aqui no nosso podcast. Tenho certeza que a nossa conversa será maravilhosa. Em nome do Grupo Elo Editorial, lhe dou as boas-vindas. Obrigada, Ivani. Eu que agradeço, é uma alegria estar aqui, conversar com você. Agradeço a Elo também. A conversa vai ser gostosa. Ah, que bacana. Silvia, nós tivemos aqui uma apresentação brevíssima a seu respeito. E eu gostaria muito de te pedir para complementar, para que os nossos ouvintes, a nossa audiência, possa conhecer um pouco melhor sobre você. Conta um pouquinho para a gente sobre a sua trajetória. Bom, eu nasci em Pirassununga, no interior do estado de São Paulo. Vim para São Paulo para estudar na Escola Superior de Propaganda e Marketing, na SPM. Me formei em comunicação social com especialização em marketing. Trabalhei quase 18 anos em agência de propaganda. Só que trabalhando em agência, em um determinado momento eu resolvi escrever uma história. Acho que muito ali, sentindo, né, a pressão do trabalho, resolvi fazer alguma coisa minha, né, que eu fizesse da minha cabeça, que não tivesse que ser aprovado por ninguém. Sem pressão. Sem pressão. Aí escrevi intuitivamente uma história para crianças e chamei uma amiga para fazer a ilustração. A gente fez um projeto de livro que foi aprovado por uma editora e publicado. Aí abriu uma portinha, eu continuei trabalhando em agência, mas, né? Deu certo o primeiro, vou fazer o segundo. Aí escrevi uma segunda história. O primeiro livro chama História das Ideias do Zé. O segundo livro se chama Escolhas que Brilham, que é a história de um menino que procura a cor perfeita para pintar a vida e conversa com pintores. E aí fui, né, caminhando, trabalhando na agência e vendo essa possibilidade de poder escrever, mas ainda de uma forma muito intuitiva, né? Depois fui fazer curso de teatro e, aos poucos, fui percebendo que tinha em mim um gostar das artes, que eu pensei, se eu não me dedicar mais a isso, eu acho que eu vou envelhecer triste. Então, nesse momento, eu saí da agência e comecei um outro caminho. Eu era diretora de planejamento estratégico numa agência de propaganda. E comecei a trilhar um outro caminho, né? Pela palavra, pela escrita. Fui me entendendo aí nesse mundo das artes. Ai, que alegria! O mundo só ganhou com essa escolha que você fez de mudar de contexto. E assim nasce uma escritora. Ela nasce a partir de uma escuta que você faz de você, né? Uma escuta Sim. interna, de ouvir as suas necessidades, aquilo que você precisava. E assim nasce a escritora. Que bacana. Nós temos aqui na Elo o livro Caruá, Contos do Sertão. Um livro que já foi premiado. Conta um pouquinho para a gente sobre essa obra. Sim, o Caruá, bom, eu comecei a escrever as histórias de Caruá, os personagens, né, foram aparecendo, e primeiro são 6 histórias aqui. Primeiro eu escrevi em prosa, depois eu
percebi que tinha uma sonoridade que o texto poderia ser transformado em versos. Então, eles são 6 histórias escritas em versos, com personagens. Então, tem a primeira história é do Zé Tibério. Zé Tibério, ele era atrasado. Ele começa assim: chegou, foi atrasado. O pai queria parto forçado, mas a mãe quis esperar. Pressa não há de ajudar. Ele sempre chegava atrasado. Então, ele achava que no dia que ele fosse morrer, que ele ia chegar atrasado no enterro dele, porque se ele chegava atrasado para tudo, aí ele chamou o amigo dele e falou assim, o Tortuga, e falou: o dia que eu morrer, você me arremata, porque senão eu vou chegar atrasado no meu próprio enterro. Então, assim, vai indo por esse caminho de imaginação, por um mundo do fantástico, assim. Aí tem a Sebastiana das Alturas. A Sebastiana das Alturas, ela nasceu pequenininha e depois ela foi, enfim, passou por uma série de coisas até crescer. E é um caminho de você descobrir quem você é, quando a gente nasce com alguma coisa que não é igual de todo mundo e que, a princípio, você é julgado ou Descobrir diferente. desqualificado. E você vai, aos poucos, descobrindo quem você é. E aí, o que é que você pode oferecer para o mundo. Aí tem um personagem que já nasceu assim, ele é o Eu, Josuá Mais Eu. Ele vende bilhete numa estação. E nessa estação sempre chega alguém que tem alguma confusão, acontece alguma coisa. Depois tem o Ribamar Malemolente e outra história do Eu, Josuá Mais Eu. Então, é um livro que vai muito pelo caminho da imaginação, pelo caminho do fantástico, né, da gente poder lidar com o exagero para colocar um traço, né, em algumas diferenças, em algumas coisas, e depois poder mudar o olhar. E humor também. Quando eu estava escrevendo, eu ria. E eu acho que quando a gente escreve e ri, eu espero, né, que esse riso chegue pro leitor também. Interessante. E essa inspiração essas histórias do sertão vêm das suas raízes, né? Eu acho que vem... Quando eu era criança, eu era uma criança muito quieta. E eu gostava, e eu brincava com pequenas coisas, assim, sabe? E eu acho que isso me deu a qualidade da imaginação. Eu acho que o tempo de todo mundo, é a porta da imaginação. Se a gente não tem um tempo onde a gente não está recebendo alguma informação, a gente não tem o tempo da nossa criação, da gente imaginar, né? Então, eu acho que eu vou para esse lugar facilmente, com esse lugar do imaginário. E como eu nasci numa cidade do interior, eu trago muita referência da cidade pequena. Essas histórias que lembram muito os causos, né? A cidade pequena, essas confusões. As pessoas que se conhecem. As pessoas que se conhecem, e a cidade pequena, onde um fala para o outro, sabe? E as coisas vão acontecendo, essas falas, essas vozes, né? Eu acho que a gente traz essas vozes dentro da gente, isso vai passando para o texto. Então, e tem uma sonoridade que vem da própria escrita, que nem, por exemplo, o Josuá, por exemplo, eu percebi que quando eu fui escrever, parecia que já era a voz dele, que ele estava contando, assim. Então, vou ler o comecinho só para... Faço o quê? O que faço com as coisas que acontecem inesperadas, deixando a vida atrapalhada? Com a cartinha foi assim. Chegou na estação de trem com uma frase misteriosa. Miguel vem de barco. Favor reservar. Fiquei intrigado. Eu, Josuá Mais Eu. E a iniciação. Barco? Mas como é que vai chegar o barco na estação? Uma frase só e ainda borrada? Que situação mais inusitada! Resolvi investigar. Quem pode me ajudar? Perguntei para Mundinho.
Você que já rodou o mundo todinho, pode explicar? Não sei não, Josuá. Então, o texto vai, né? Vai colocando. Vai o colocando leitor e no- aparece nesse que outro- ele que vai falando assim, o que eu faço com essas coisas? E como é que vai chegar de barco na estação? E então as histórias vão acontecendo assim, e eu acho que procurando apresentar esse mundo imaginário, que eu acho que é um mundo, é algo que faz muita, pelo menos eu sinto muita falta. Porque quando a gente imagina alguma coisa e a gente dá voz a isso e a gente cria um texto, qualquer coisa, né? Uma caixinha, um texto, um bolo, eu acho que isso dá alegria para a gente. É a alegria de criar. Então, eu vejo muito assim que as histórias, elas são, para mim, né? Primeiro, para quem escreve, uma semente de alegria, assim, de dar voz a si mesmo e de criar algo. E quando a gente cria algo e compartilha com alguém, aquilo se prolonga. E para mim, acaba virando ponte de afeto, sobretudo de afeto. Porque, por exemplo, a gente está aqui conversando por causa do livro. Quando alguém lê o livro e eu converso com a pessoa, o livro foi a ponte. Se eu vou a uma escola, se um pai, uma mãe, faz a leitura de uma história para o filho, é a voz, né? Eu acho que é a palavra. É o que está em torno ali do livro, né? Que acaba... É a terra que acolhe a semente, né? O contexto que se cria a partir da obra. E eu acho que isso faz parte desse mundo do interior, desse outro tempo, desse tomar um café, ouvir uma história, contar uma história, aquele caos que vai sendo contado e vai virando outra coisa, sabe? Foi bacana assim para mim quando eu percebi, né, depois de tanto tempo morando em São Paulo, que eu tinha vindo para cá. Eu vou para Pirassununga muito, né? Meu pai mora lá, mas esse interior nunca sai da gente. Sim. Então eu falo que esse Contos do Sertão é desse sertão, que é o ser de cada um, né? Que cada um traz em si. Lindo. Esse livro ele é um infanto-juvenil, né? Sim. É mais juvenil. E como você percebe nas escolas, com as pessoas que você conversa, a moçada tão conectada, elas estão conseguindo captar essa essência do sertão? Você tem alguma experiência assim de ouvir alguma devolutiva, seja de um adulto, de um educador, de um jovem? Porque a literatura ela tem esse poder, né? Como você disse, de nos tirar desse lugar imediato, dessa urbanidade que estamos e nos transportar para outros tempos, outros espaços, nesse caso, para esse contexto de sertão. Uhum. E você tem percebido isso nos seus leitores? Olha, quando a gente fala de escola, eu preciso fazer um agradecimento ou até uma fala muito direta com os educadores, porque o livro ele pode chegar na escola, mas se ele não chega para o educador, para a educadora que apresenta o livro, que trabalha o livro, é quase como se ele não tivesse chegado. E, às vezes, tem alguns trabalhos muito bonitos que são feitos, né? com essa mediação, eu diria. E isso varia muito da qualidade da conversa que é feito a partir do livro. Então, eu acho, por exemplo, né, dividindo aqui, existe a história que a gente escreve, que a gente cria, e, através do livro, o livro conta essa história. Mas o mais interessante para mim é o que o outro percebeu, é que janelinha que essa história abriu dentro do outro. A continuidade. A continuidade. Que cada um vai dar. Como que aquela história continua no outro? E que possibilidades de diálogo que essa história cria. Então, eu percebo muito que isso acontece quando tem essa abertura,
essa compreensão do livro como uma porta para o afeto, para o diálogo, para criar um momento que eu acho que é muito precioso, que é de não ter certo nem errado. De não ter uma resposta única de interpretação Não daquele texto. ter uma resposta única de interpretação. Olha, o que é que você entendeu? O que é que mais te chamou a atenção? O que é que você entendeu? Você acha? Você lembrou de alguma coisa? Todas essas... O que você faria se tal situação acontecesse com você? Isso, sabe? Trazer para o plano pessoal, né? É uma experiência que, quando compartilhado com o outro, abre possibilidades. Passa a ser de cada um. Passa a ser de cada um. Então, quando o livro é levado para ser ponte de diálogo, de afeto, de escuta, de apreciação, olha, eu entendi diferente. Às vezes até, né? Não, eu li, mas eu entendi outra coisa. Falei, é mesmo, eu escrevi, mas eu nunca tinha pensado nisso. E é interessante quando o outro fala. É pensar nessa potência do texto literário como um material, né? Um produto cultural com muitas camadas. Com muitas camadas. E que podem ser acessadas de diferentes formas por diferentes pessoas. E principalmente, eu acho, nesse ambiente da apreciação, de não ter certo ou errado, e de poder... Por exemplo, uma coisa que eu acho num livro, né? Tudo para mim aqui é a história que traz algo do mundo imaginário para enriquecer o nosso imaginário, portanto, para enriquecer o nosso interior, e que pode ser continuamente trabalhado. Porque depois que você lê a história, eu posso trabalhar com a ilustração, por exemplo. São muitas múltiplas leituras que são feitas do livro. Múltiplas leituras. Então, eu acho que, de imediato, se a gente for falar do livro, não. Eu acho que hoje a gente tem uma tecnologia que acaba atraindo muito mais, né? Mas eu acho que quando a gente abre o livro com essa curiosidade e com essa liberdade, é a liberdade de quem escreveu que chega para a liberdade... Tem um amigo que fala muito do leitor, o Décio, do leitor criativo, que é o leitor que se abre para ler mesmo. A leitura se torna uma experiência na vida para ele, do leitor. O que você entendeu, o que que te tocou, o que te emociona, né? Então, e tudo que a gente... Eu acredito que toda a história, ela se permite, né? Quando a gente permite que ela vá para explorar o mundo imaginário, mas sempre tem uma sementinha de algo que a gente viveu. Nunca é do nada, tudo é a gente, né? Então, a história vai se conectar com aspectos que eu tenho em mim. Então, assim, né? Tem o Marcelino Freire, que é um mestre para mim, ele diz: escreva sobre o seu quintal, sobre as coisas que você viveu. Então, essa questão do tempo que eu coloco do primeiro personagem era alguma coisa que, quando eu era criança, era importante para mim, porque eu não era uma criança rápida. E fica aquela semente ali. A gente vai trabalhando essas coisas, né? Essa história, por exemplo, da Sebastiana das Alturas, ela, na verdade, nasce Ana Tiquinha, muito pequenininha. E quando ela vai para a escola pela primeira vez, ela quase que nem consegue escrever. E aí não dá para voltar para a escola, porque, né, tiram sarro dela na escola. Então, ela vai passando por várias coisas até ela descobrir quem ela é. Então, quando a gente conversa sobre essas coisas, o livro ganha uma outra visão, né? Uma outra possibilidade de aproximação. Uma percepção que eu venho observando como pesquisadora da educação, a entrada da literatura na escola, no contexto escolar, inicialmente ele vem como é para formar ali, para desenvolver as habilidades de leitura e de escrita, para formar esse sujeito no sentido de se apropriar cada vez mais da linguagem escrita mesmo. Primeiro, para os menores, alfabetização, depois os maiores, um pouco mais a questão da interpretação daquilo que foi lido.
E hoje observo uma tendência, felizmente, uma percepção que está ficando mais clara, de que a literatura ela vai muito além do que se imaginava, e já uma valorização no espaço escolar da literatura como um instrumento, eu diria, um caminho potente de formação humana. Sim. Das narrativas que nos colocam em contextos diferentes ou até similares ao que vivemos, mas que nos dá novas nuances para aquilo que é vivido e que ajuda de maneira bem completa esse sujeito, independente se é uma criança da educação infantil, se é do fundamental, ou se é um jovem, se é um estudante, já coloca ele nesse lugar de olhar para si ao olhar para a obra e o quanto isso tem o potencial formador desse ser enquanto humano. Isso é uma coisa que é uma percepção que não existia tanto nas escolas. E que bom que isso está acontecendo, porque aí acontece esse movimento de se desvincular, né, a leitura a provas, a trabalhos, a cobranças, porque já se sabe o quanto isso vem se mostrando ao longo dos anos ineficaz na formação leitora. E o quanto hoje, olhando por esse aspecto, acaba que a literatura também vem a ser uma fonte ali importante, até como válvula de escape, como uma ajuda, tem um poder ali até curativo. Sim. Né? Vem com todo esse afeto, como você falou, afeto no sentido de ter um potencial de afetar o outro, de mobilizar sentimentos no outro, para que ele possa se ver de uma maneira diferente, olhar à sua volta, olhar para as relações. E eu acho assim, né, agora conversando, por exemplo, para escrever essas 6 histórias, né, o trabalho do escritor é muito solitário, né? Você escreve ali, né, sozinho, reescreve e vê se faz sentido, se não faz sentido, e reúne o material e faz o projeto do livro. Se a gente não tiver amor, pelo menos é o que eu compartilho, né? Quando a gente escreve o livro, é um ato de amor ali que está sendo feito, né? Nessa escrita. Ali que você fica, que você se dedica. Depois que ele é publicado, não faz sentido que esse afeto ele não continue. Ele se perca. Que ele se perca. Então, debaixo dessa palavra chamada literatura, que chega, né? Debaixo existem outras coisas que eu acho que a gente pode acessar. É o amor de quem escreveu, que está aqui nesse trabalho. É o afeto que você tem quando você pode levar. É principalmente o que é que você viu, o que é que você enxergou aqui. Porque o quanto isso está nos enriquecendo juntos para a leitura do mundo, para a leitura da vida, para eu me tornar um ser humano melhor. Quando uma história apresenta um personagem que passa por um problema e a gente, de alguma forma, se identifica com aquilo, a gente ganha a possibilidade de falar sobre o que a gente sente, de colocar o que a gente sente. Ajuda a nomear sentimento, ajuda no vocabulário, ajuda a empatia. Quer dizer, tem tanta coisa que tem por debaixo dessa palavra, né, chamada literatura. Então, assim, quando eu tive que fazer ficha nos livros que eu li na escola, eu ficava muito nervosa, porque eu não lia o livro, eu não tinha experiência de leitura com o livro. Eu ficava o tempo todo assim, ai, Jesus, será que é esse o personagem? Preocupada em encontrar a resposta certa. E eu falava, esse é o principal. Não, mas agora, será que o principal é esse ou é ela? Não, e o secundário? Tem 4 que podem ser, eu não sei. Aí eu ficava... E eu acho que a última coisa que alguém que escreveu uma história quer, que a pessoa não mergulhe na história com liberdade, né? Com imaginação, com possibilidades. Por exemplo, tem uma história do Josué aqui, que o personagem que chega na estação é um desenhista. Ele chega cheio de desenhos.
e ele quer comprar um bilhete para andar de trem lá para o Josuá. E ele pergunta, o senhor pode me dizer se o trem já chegou? E o Josué fala assim, para onde você quer ir? Ele fala, você acha melhor ir ou voltar? E aí começa uma conversa nonsense, mas porque ele só sabia desenhar. Ele viajava desenhando. Olha. Então eu falei assim, eu não sei se é para ir ou para voltar, eu sei desenhar. Aí o Josué fala, você viaja desenhando, né? É assim que você faz os seus desenhos. Então, por exemplo, uma história que tem esse universo, o que ele abre? Ele abre o universo dos desenhos. Então, assim, vamos desenhar a partir da história. Vamos viajar. Que paisagens você conhece? Então, ele abre conversa, né? Então, eu acho que são tantas possibilidades desse enriquecimento do humano que a gente está precisando tanto, eu acho. O mundo está duro, né? A gente está vivendo muito duro. Sim. Então, eu acho que isso vai abrindo portas para a gente. É isso. Olha, que bacana. Essa conversa está muito interessante. Eu gostaria de aproveitar essa pausa, enquanto a Sílvia bebe uma aguinha aí, para agradecer a presença de vocês que estão aqui curtindo essa conversa. Muito obrigada. E não se esqueçam de curtir esse vídeo, de comentar, compartilha depois com seus colegas, com seus amigos e também se inscrevam no canal para ficar por dentro dos próximos episódios que estão sendo preparados e também conheçam os episódios que já foram publicados. Bom, Sílvia, escrever não é uma tarefa fácil, sobretudo quando se é estudante e se está dando os primeiros passos para a escrita. E você realiza oficinas de escrita criativa. Sim. Que dicas você daria para quem está começando um processo de escrita ou para os professores que estão estimulando os seus estudantes? Por onde começar? Tem algum jeito de tornar essa atividade um pouco mais fácil para quem reconhece que ainda não tem a facilidade que gostaria de ter ou que ou poderia ter? Bom, acho que a primeira coisa é assim, eu compartilho uma visão que eu tenho que escrever, pintar, dançar, tocar um instrumento, para mim todas essas atividades, que são atividades que envolvem, né, a arte, elas são constitutivas do ser humano. Então, é para todo mundo, ou deveria ser para todo mundo, né? Então, a primeira coisa é se aproximar dessa possibilidade de ler, de escrever, de uma forma muito simples, sem pressão, sem medo, né? Sem achar. Uma outra coisa é que a arte pode ser estímulo para a escrita. Então, nas oficinas, eu sempre uso algum estímulo para inspirar a escrita. Né? Pode ser um trecho de um livro, uma pintura, uma fotografia, uma música, assim, que pode ser uma poesia, pode ser uma ilustração do próprio livro. Então, a gente pode fazer a leitura de um texto e, por exemplo, que texto pode nascer a partir dessa imagem? Tem uma bicicleta aqui. Quem será que é o dono dessa bicicleta? Então, a escrita vai nascendo de uma forma muito natural. Assim, num primeiro momento, interessa assim, o que é que você tem aí dentro que só você pode contar a partir daquilo que você vê? Não tem certo, não tem errado, mas assim, o que é que pode ser escrito a partir disso, né? A partir desse estímulo? Vamos escrever um texto, vamos dar voz para essa bicicleta? O narrador é a bicicleta. Por que lugares essa bicicleta já foi? Então, isso vai facilitando a escrita. Um outro tema que eu acho que facilita muito também é a memória, o tema da memória. Pergunta, por exemplo, memórias da infância. Pergunta para a sua avó, do que ela gostava de brincar quando era criança. Trazer essas memórias, sabe?
E aí a escrita vai sendo uma contação, assim, vai sendo contado. E esse escrever, essa expressão é que eu acho mais importante. Depois a gente vai cuidando da escrita mesmo. Se tem clareza, o cuidado com a palavra, perceber o som do texto, ler o texto em voz alta, e todas essas outras camadas da escrita, né, que vão fazendo ali, que fazem com que a gente cuide do texto efetivamente, né? Tem cuidado estético. Mas transformar a escrita em algo que não seja uma obrigação e que seja e que esteja nesse mundo do lúdico, do imaginário, eu acho que é muito bom. Assim Seria um bom ponto de partida. Então, assim, você meio que cria um pequeno repertório. E a outra coisa também, enriquece o repertório também. Olha, está ouvindo? Então, quando a gente... O que você está ouvindo? O que você está vendo? Você está escrevendo? Por que você escreveu isso? O que é que você pensa? O que é que você imaginou? Vai dando voz para aquela pessoa que não é vista muitas vezes, que acha que não tem valor, que acha que não consegue. Então, uma coisa muito, muito, muito simples, que é de uma... Vamos criar um texto a partir dessa bicicleta? E se eu peço para cada um me contar depois o que é que você escreveu, o que é que você escreveu, todo mundo vai tendo voz, todo mundo vai ganhando confiança de que pode. E o que eu mais gosto sempre é, vamos ouvir o que o outro escreveu? Compartilhamento. Sem julgar, porque um acolhimento. Hoje a gente conversa quase que já completando o que o outro vai falar, ou já estou pensando o que eu vou falar de diferente porque eu penso diferente, né? Muitas vezes os diálogos quase que são assim. E, então a escrita ela cria esse ambiente que é muito bom. Então assim a minha vontade, né, de oferecer essas oficinas é de despertar esse olhar, né? Então eu tenho uma oficina de escrita que se chama Paisagens da Memória, que são de memórias da infância, e o outro se chama Provocações do Olhar, que a gente diz assim, ver todo mundo pode, mas o que é que você enxerga? E a partir, né, de um mesmo estímulo, cada um vai escrever uma coisa diferente, cada um enxerga uma coisa diferente. Bacana que nesse processo tem desde olhar para si, sim, se sentir capaz de ser estimulado a continuar, mas que também tem um movimento de escuta, de acolher o seu próprio, a sua própria produção, acolher a produção do outro nesse movimento de escuta, de estar de verdade ali disposto a trocar com o outro. Sim. Isso cria um espaço de produção muito mais interessante. E para o livro também, né? Eu acho que quando um livro chega assim, nossa, um amigo que vai me contar várias histórias. Eu vou ler aqui. Quem que é o Josuá, o Tortugo, o Zé Tibério, Sebastiana das Alturas? Quem que são essas pessoas? Ribamar Malemolente, né? Deixa eu conhecer, abrir o livro, conhecer. Então, é uma forma mais aberta, né? E produzir, né? Também não produzir no sentido de vamos ter alguma obrigação, mas quanto isso também abre portas, por exemplo, para teatro, pegar cenas ali muito irreverentes, muito interessantes, divertidas, e transformar isso. Então, o quanto é interessante num trabalho, por exemplo, com jovens leitores, um texto rico como esse e propor interações tantas e tais. Vamos criar música a partir disso. Sim. Vamos criar cenas e interpretar esse trabalho. Vamos criar arte visual daquilo que remete a partir da leitura do livro. E por exemplo, a gente estava conversando aqui, né? Assim, e pegando o gancho disso que você falou, a coisa, pelo menos para mim, é mais alegre que pode existir. Por exemplo, se eu chegar num lugar que os alunos, enfim,
criaram uma pequena estação de trem com outras histórias, sabe? Porque você percebe que teve a leitura do que estava aqui, tem Mais como um ponto de partida. O livro é isso. O livro é ponto de partida. O livro é ponto de partida. Ele é ponto de partida de relação. Ele é ponto de partida daquilo que se pode recriar. O Ferreira Goulart fala uma coisa que eu acho bonita. Uma vez ele disse: dizem que a arte revela a vida. Eu acho que é mais. Eu acho que a arte reinventa a vida. Então, assim, um pintor, quando ele pinta uma rosa, ele colocou uma outra rosa no mundo. Então, eu sinto que quando eu escrevo, eu revelo para mim mesmo aquilo que estava dentro de mim, que vai para a folha de papel. Mas quando eu troco com você e você pega o universo que está aqui e amplia, é uma reinvenção. É uma leitura com a possibilidade de reinvenção daquilo. E isso dá alegria para quem está criando junto. Isso para quem está tendo essa troca. Então, eu acho que tem tantas formas bonitas da gente, gostosas, porque muitas vezes eu falo assim, como fazer alguém ter prazer com a leitura. Mas a palavra ela não está preenchida com nada. Ela está no campo da obrigação. E se daí se a gente trabalhar assim, brincando, né? Independente da idade, porque somos homoludens. Isso. E por isso que eu acho, na verdade, essas histórias elas são para todo mundo, né? Porque quando a gente... Esse livro já tem texto, mas, por exemplo, um texto para criança... Eu acho que é uma criança que mora dentro da gente que escreve. Não é? Porque quer brincar com aquele universo, Não se escreve tanto para as crianças, mas para satisfazer a criança interna. E que aí vai conversar com a criança que é leitora, né? Então... posso falar porque eu escrevo muito para os pequenos, né? Então... Tem esse movimento, sim, de muito mais olhar para a criança que está dentro. E trazer ela para brincar com a criança que está lá fora. E tudo isso, eu acho, convergindo para um ponto central que eu acho que é a humanidade. Que é como é que a gente está, como é que eu trilho o caminho como ser humano, né? Como é que eu troco essas... como é que todas as formas, né, de expressão, né, da arte... colaboram para a gente ir nutrindo esse humano dentro da gente. O humano que escuta, o humano que lê, o humano que troca. Se coloca no lugar do outro. Que se coloca. Sim. Porque vai ajudar a me fazer entender para o mundo e entender o mundo. E deixar o mundo mais terno, né? Não ficar nessa dureza. Porque se a gente se pautar nas coisas que estão acontecendo... Então, é uma luz. Né? A literatura, nesse sentido, ela vem como uma luz a nos guiar para um caminho que... né, aponta um caminho para um mundo que pode ser muito diferente desse que estamos. Sim. E o olhar poético também, né? Por falar em poesia, eu soube que você... declama poesia? É verdade? É verdade, assim, algumas. Opa, dá uma palhinha pra gente, né? Seria muito bom te ouvir. Então, tem uma que encantadora. Que eu gosto, que é assim: menina, atravessa a noite. Se o passo é certo ou errado, você é quem diz. Anda. Se não souber o caminho, lembra que os pés têm cheiro de mato. E o peito é como um tambor. Segue. Ouve o pulso, seu ritmo, o coração, seu guia. Deixa o tempo fazê-la poesia. Que então, linda. Essa tem uma outra aqui. Hoje, andei no rio da minha infância. Onde era água, agora é pedra. Onde sobrava correnteza, sopra o ar. O peixe não pula, não nada. Vida passada, sertão. Hoje,
cruzei o impossível, avancei na seca bruta, à espera da chuva, que faça desaguar o mar que guardo em mim. E esse texto eu escrevi quando eu fui para Pirassununga. Lá tem o rio Mogi Guaçu, que eu passei a minha vida toda vendo aquela água correndo, correndo. E um dia era pedra. Teve uma seca forte. Partiu de uma visão concreta. E eu falei, eu vou entrar no... E aí eu fui descendo e fui andando pelas pedras e cheguei no meio do rio, né? Então, aí veio hoje, andei no rio da minha infância, onde era água, agora é pedra, onde sobrava a correnteza só para o ar. O peixe não pula, não nada. Vida passada, sertão, né? Seco. E aí vai fazendo isso, a gente vai recriando essa recriação o tempo todo. Uau, nem tenho palavras agora para continuar. Fiquei embevecida. Mas a gente estava falando isso por conta do... Eu tinha começado a falar do olhar poético, né? Sim. Eu acho que é uma coisa que... a poesia vai fazendo a gente também ter um outro olhar para as coisas, né? Sim, eu falo muito sobre isso em relação às infâncias, sobretudo para educadores que trabalham com crianças, porque as infâncias abrangem todos nós, seja de um adulto ou de uma criança, mas, sobretudo, as pessoas que trabalham com crianças pequenas, né? Os educadores da primeiríssima infância, o quanto é importante que esses profissionais se mantenham nesse estado de encantamento, mantenham esse olhar poético diante das coisas do mundo, para que ele possa acolher a poesia que já existe nas crianças, para que ela não deixe de existir. E, como exemplo disso, vamos pensar nas pequenas coisas, como você que observou esse rio. Para uma criança, as coisas à sua volta não passam desapercebidas, porque esse olhar poético transforma tudo. Que tudo é novo, tudo é encantado. Um bichinho, um inseto de jardim que se encontra, inaugura-se o mundo a cada novidade que se encontra no caminho. E se essa criança que olha para essa joaninha que ela encontrou ali no jardim da escola, diz assim, uma joaninha, e não encontra uma ressonância disso nesse adulto, de referência para ele ali naquele momento, que vai dizer, às vezes, deixa aí, vamos tomar lanche, está na hora. Perde-se. Né? A magia vai se perdendo a cada instante. Agora, se nesse instante, essa intervenção, que pode ser tão breve, mas tão potente, como... É mesmo? Uma joaninha, como ela é linda. Vem cá, gente, vem ver, vem ver. Mas está na hora de lanchar. A Joaninha está com fome e nós também. Vamos dar tchau para a Joaninha. Não prejudica-se a rotina e mantém-se... É só um exemplo. Sim, esse estado bonita. de poesia. Que pode ser o nosso alento diante das coisas duras da vida, mas que se perde por não encontrar essas pessoas à volta que vão dizer, é isso mesmo, olhe para o mundo dessa maneira, vamos olhar juntos para o mundo dessa maneira. Na verdade, a gente, quando o adulto é que tem que se esforçar depois para voltar a ter esse olhar de criança, né? Eu digo que os adultos precisam reaprender sobre o estado de encantamento. O encantamento do mundo. Tem que se reencantar com as coisas do mundo para acolher o encantamento natural das crianças. E assim nos mantemos encantados e alimentamos o encantamento das crianças. É uma tarefa difícil, mas para mim isso está muito relacionado ao tempo. O tempo é uma questão muito cara para mim. Porque em algum momento, alguma janelinha, na vida a gente precisa ter para manter isso, porque é difícil. Porque a vida ela cobra muito da gente, né? A gente tem muita demanda, muita coisa para entregar. Então, eu acho que quando a gente sente falta disso, quando a gente sente que endureceu, parece que a gente precisa abrir uma janela para prestar atenção naquilo.
Então, para mim, um livro, por exemplo, ele é uma janela, porque não dá para ficar o tempo todo assim. Mas, quando eu pego um livro, nesses 20 minutos que eu vou me dedicar a ler uma história aqui, eu vou abrir essa janela. Você ganha um respiro. Não é esse movimento o tempo todo da gente... eu preciso fazer A, B, C, D, pagar a conta, blá, 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 mas eu não excluo esse encantamento da vida. Eu não deixo isso de fora da minha vida. Eu acho que isso é uma forma dessa inspiração e expiração. É o tempo todo essa troca, né? E esses momentos de respiro pela poesia, pela literatura, eles não existem para nos afastarmos da realidade. Não é para colocar as coisas para debaixo do tapete. Muito pelo contrário, é para nos dar condição de integrar as coisas da vida de maneira saudável. Sim. Né? Quanto a gente precisa, em qualquer idade, nós precisamos desses momentos. Eu não sei viver sem. E que todos nós possamos ter muitos momentos de respiro, lendo textos potentes como o seu, né? Como os seus textos são, né? De dar esse alento e dizer assim, olha, as coisas estão tão difíceis, mas vamos encarar. Não é? É um pouco por aí, né? E a sua experiência de levar esse respiro para as pessoas tem te feito muito bem, não é? É quando você percebe os efeitos daquilo que você criou lá de forma solitária, você percebe a extensão de você nas outras pessoas. Olha, eu percebo que a gente entra... Eu percebo que as pessoas elas vão, por exemplo, numa oficina de escrita ou mesmo numa roda de leitura, né, quando a gente começa a conversar, que as pessoas vão mudando no meio do caminho. Vai aparecendo um sorriso. Vão ficando mais leves. Vão ficando mais leves. Eu percebo muito claramente que tem uma transformação do estado de ser. Porque a sensibilidade, a intuição, a criatividade, a escuta, a criação, elas muitas vezes elas não são valorizadas, porque elas estão muito mais no campo do ser, de como nós estamos, do que de algo que necessariamente a gente está produzindo. Então, às vezes é difícil explicar uma oficina de escrita ou uma roda de leitura por aquilo que esse caminho provoca. E não por eu vou aprender a escrever um texto, aí eu vou me tornar uma escritora, aí eu vou fazer uma carreira, não é isso. Não são os fins que mais importam, são os meios, não é o processo. É o processo. E a gente vive numa sociedade que... busca resultado. Que busca isso, a gente vive numa sociedade que busca performance e resultado. E isso, a arte, para mim, na forma como eu entendo, ela está no campo da experimentação, da descoberta, da revelação, daquilo que se aprende, daquilo que você descobre e recomeça. Não é do resultado. A gente muitas vezes começa a escrever um livro, não sabe exatamente o que está escrevendo. Você tem um tempo que você está dando expressão para as vozes que estão aparecendo, para as histórias que vão aparecendo, mas eu não sei exatamente o que é que vai acontecer ali. E só que, quando a gente tira da vida a sensibilidade, a intuição, a criatividade, a gente adoece. E esse ser adoecido não produz. E não tem diálogo, não tem encontro. Então, o que eu mais sinto é que, muitas vezes, o maior benefício de todas essas atividades, ela se revela por si. Quando alguém se abre para sabe? É uma chaminha lá dentro, assim, eu senti que eu tinha que estar aqui hoje, sabe? E aí arruma-se o tempo necessário. E aí então, eu senti que eu tinha que estar aqui hoje, que eu precisava fazer isso, a minha alma estava querendo
querendo fazer isso. E aí é muito bom poder dividir, né? Quando é o livro, que tem a leitura do livro, poder ouvir do outro, né, o que bateu ali e está voltando. Poder conversar com o leitor, para mim, é uma delícia. E quando é uma oficina que a gente leva alguma coisa para o outro expressar, é poder ver o outro... Poxa, gostei de fazer esse texto, não sabia que eu... Sempre em oficina de escrita é assim... As pessoas se descobrem. É assim, então, eu não sei se eu fiz o que você pediu, eu não sei se está bom. Eu falei, olha, não tem certo ou errado. E se você também quis escrever outra coisa, o importante é o que você quis escrever aqui nesse momento, né? Eu escrevi essa história pensando nisso por causa disso. Mas se você viu ali isso que eu não tinha visto... Que bacana, né? Sabe que agora eu vou prestar atenção? Pode ser uma possibilidade. Eles acabam encontrando habilidades e qualidades que nem imaginava que possuía. Então, parece, né, fazendo ponte com o que você me perguntou, como é que é, eu sinto que quase sempre eu estou no avesso, querendo, assim, puxa vida... com muita vontade e com muita alegria de levar essas coisas que eu acredito, dessa sensibilidade, dessa troca, dessa criação, desse desenvolvimento, da pessoa se descobrir que pode escrever, descobrir que pode... É quase que um remar do avesso, sabe? Vai rápido, escreve com performance. Aliás, hoje em dia, a gente tem a inteligência artificial que pode escrever por nós. Mas essa escrita aqui não é a escrita do texto pronto que ficou bonito. É o que é que você descobriu de você enquanto estava escrevendo. Quando a gente tira a experiência de escrita e passa para a inteligência artificial, a gente tira da gente a possibilidade de que a escrita seja caminho de desenvolvimento de quem nós somos. Caminho de desenvolvimento do que eu penso, do que eu sinto e do que eu expresso. Então, todo texto que está a serviço, isso na minha opinião, de ser vendido, cumprindo um papel de venda, ele pode seguir um padrão e ser feito da forma mais rápida possível. Mas toda a escrita que está a serviço de ser um caminho de autoconhecimento. Um caminho de autoconhecimento, um caminho de expressão, um caminho de... Porque muitas vezes a gente escreve algo, o papel revela para a gente algo que a gente mesmo não sabia. Quando se trata de um... Às vezes é bom a gente escrever alguma coisa e não falar com a pessoa, escreve primeiro. Puxa vida, se eu fosse falar isso aqui, que problema que eu ia criar. Hoje eu já acordei tão mais calma. Pois é. Escreve e guarda para depois ver se está sentindo a mesma coisa. Então, essa escrita é uma escrita de caminho para a gente se tornar, né? Para a gente se revelar. A gente pode se ver fora da gente, externalizar e depois poder olhar para isso, né? De forma íntegra ali, estou ali. E eu acredito que se a gente não tem isso muito forte dentro da gente, a gente não consegue passar isso para ninguém. Porque se eu não tiver ali curiosidade de saber o que será que ela vai pensar, que ela vai escrever, né? A partir disso daqui, esse gosto, fica uma coisa burocrática no sentido só do fim ali, né? De seguir as regras. Mas que vida tem aquilo, né? A gente quer tocar a vida, né? Pensando nos jovens estudantes que muitas vezes travam na hora de escrever, penso que pode ser também, aí eu vou compartilhar para ver o que você pensa sobre isso, porque muito cedo nós percebemos o quanto a escrita é reveladora do nosso mundo interno. Muitas vezes eles estão se blindando para não se mostrar. Pode ser também algo que possa estar travando a escrita dos jovens. Ou a maneira como essa escrita é proposta. Bom, disso que você disse, eu consigo pensar duas coisas. Primeiro é na escrita que a gente faz
porque a gente está precisando escrever alguma coisa, algum incômodo, que é muito diferente da escrita que eu tenho que mostrar para alguém Ainda mais se for avaliação. e ser aprovado. Então, talvez isso esteja relacionado a quanto se dá de abertura para a pessoa poder expressar a criatividade dela mesma, assim. Então, isso traz o quanto é importante na escola, nesse processo de formação desse leitor, desse escritor, enquanto desenvolvimento de habilidades, o quanto seria importante priorizar mais a escrita livre, sem cobrança, a prática pela prática e não uma prática com cunho avaliatório. Eu acho que criar um campo onde que receba a escrita do que a pessoa tirou de dentro dela e colocou no papel primeiro. E depois, de uma forma amorosa, falar, olha, isso aqui que você escreveu não está claro aqui. Depois cuidar do texto. E não ir direto para os aspectos de forma, de... ter um encaminhamento para que essa expressão possa brotar também. É que, para mim, são duas coisas diferentes. Primeiro o que é que de dentro da pessoa está indo para o papel, foi para o papel, e depois, olha, que bacana isso que você escreveu, me diz um pouco mais, tem uma parte que não está clara, isso eu não entendi. E depois cuidar do texto, né? Acolher essa produção, entendendo que é um produto muito íntimo, né, dessa pessoa, para depois ir trabalhar os aspectos de ordem estética do texto, né? Agora, existem muitas propostas de escrita, assim. Se a pessoa não tiver afinidade, não tiver vontade, não tiver com um campo ali que... Acho difícil, assim, ela escrever. Mas, por exemplo, eu comecei a escrever em diário com 12 anos de idade, mas não o diário de escrever todo dia. Eu escrevia aquilo que estava acontecendo, que eu achava que eu sentia necessidade de escrever. E eu acho também, eu sempre gosto de usar essa ideia da janela, porque tem a realidade, né? Existe uma grade curricular, existem as matérias, existe aquilo que precisa ser transmitido. Tem um ponto aqui que é admirável, né? A quantidade de informação, a quantidade de situações novas, né? Que o educador tem que enfrentar no ambiente escolar. São muitas demandas. Muitas demandas, não é fácil. Muita pressão. Acho que é admirável. Então, eu acho que quando você cria projetos que abrem janelas para você poder ter essa conversa mais livre, talvez crie um diálogo com as duas necessidades. A necessidade do dia a dia, de se cumprir ali aquilo que é estabelecido, né? o conteúdo, a avaliação, o que os pais estão pensando, o que a escola está pensando, e quais são as situações, quais são as demandas e tudo o que é inesperado que acontece. E as condições emocionais do dia de hoje que não são fáceis de lidar. Então, tem tanta coisa, né? Mas, muitas vezes, essa janela que a gente abre acaba trazendo benefícios para esse dia a dia aqui. Né? Porque daí, talvez, daqui de um projeto que você faça, né, com o livro, que tem mais essa roda, esse diálogo, esse acolhimento, você consiga transformar alguma coisa aqui. Fantástico, foi incrível conversar com você. Eu que agradeço. Eu adoraria ficar mais algumas horas aqui nesse bate-papo, mas nesse momento nós já estamos encerrando o nosso bate-papo com um sentimento de gratidão. Falo por mim e também agradeço a sua participação em nome do Grupo Elo Editorial. Muito obrigada. Vou passar aqui para você se despedir da nossa audiência. Agradeço a todos e todas que assistiram, acompanharam essa conversa tão gostosa a respeito da literatura, da escrita e do afeto. A marca do afeto que fica dessa conversa. Muito obrigada, Sílvia. Eu que agradeço. Uma alegria
da gente poder conversar, né, sobre esse assunto, e agradeço a Elo, né, principalmente pelo trabalho com o livro, publicação do livro e a possibilidade de estar aqui conversando, e agradeço se ficaram aqui até agora. Todo o agradecimento, foi uma alegria. Muito obrigada. Obrigada, até a próxima.